Beleza, fera, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Químico TV. Se você chegou até aqui porque realmente você precisa de ajuda nesse momento, e nesse vídeo farei de tudo para te deixar por dentro de tudo aquilo que você precisa saber sobre os isômeros. Eu sou o professor Erison Castro, tá? E nesse vídeo falaremos especificamente da classificação dos isômeros. Ao final do vídeo você certamente saberá a definição, saberá como identificar e como classificar o isômero, beleza? Me segue aí nas redes sociais, tá? Instagram e Facebook, os links estarão na descrição deste vídeo. Vamos para a parte mais interessante. Bom, primeiro você precisa ficar por dentro da definição. Os isômeros são substâncias químicas diferentes, que apresentam propriedades físicas e químicas também diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nas palavras fórmula molecular, ok? Pausa o vídeo, dá uma lida novamente aí nesse tópico que é muito importante, tá? Vamos lá falar da fórmula molecular. Nesta imagem nós temos a substância, a fórmula molecular e a fórmula mínima, que não nos interessa nesse momento, mas falaremos dela também, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho a substância glicose, ácido acético, ácido lático e o formaldeído. Em seguida, eu tenho a sua fórmula molecular. A fórmula molecular, fera, é a quantidade de átomos de um elemento químico pertencente a esta substância. Por exemplo, a glicose tem fórmula molecular C6H12O6. Isso significa que na cadeia carbônica dela, nós temos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Isso serve para todos os outros compostos, beleza? Mas o que é a fórmula mínima? A fórmula mínima é só uma forma reduzida da fórmula principal. Por exemplo, se você pegar todos esses três números aqui, ó, a quantidade de átomos, e dividir por um número inteiro que seja o maior, tipo na matemática o nosso MMC, você vai ter a fórmula mínima. Por exemplo, eu tenho 6 átomos de carbono. Se eu dividir por 6, eu vou ficar com um átomo bem aqui, ó, beleza? Eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Se eu dividir por 6 também, ó, vou ficar com 2, H2. Se eu tenho 6 átomos de oxigênio e divido por 6, também terei 1. Então, a fórmula mínima é só uma forma reduzida, tá? Que você utiliza a divisão para pegar esse valor aqui e dividir por um número inteiro maior que seja divisível pelos 3, beleza? Então, a fórmula mínima não interessa muito, o que importa é a fórmula molecular, tá? Então, para cada estrutura, ó, ácido acético, eu tenho 2 átomos de carbono, 4 de hidrogênio e 2 de oxigênio, beleza? Então, basicamente isso que é a fórmula molecular, tá? É só a quantidade de átomos de qualquer elemento químico que pertença a essa substância. Bom, basicamente tudo aquilo que está escrito no enunciado está representado aqui, ó. Eu tenho a fórmula molecular, observe aqui o cursor do computador, tá? Eu tenho a fórmula molecular e tenho dois compostos diferentes. Eu tenho um composto do tipo éster e um composto do tipo álcool, beleza? Então, eu tenho metóxido de metano e tenho etanol, duas substâncias completamente diferentes, mas que ambos apresentam, ó, a mesma fórmula molecular. Isso que é isômero, beleza? São substâncias diferentes, ok? Mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Vamos lá contar os átomos de carbono no metóxido de metano. Eu tenho 1, 2, corresponde aqui ao C2 da fórmula molecular. Hidrogênio eu tenho 6, 3 aqui, corresponde também. Oxigênio eu tenho somente 1, corresponde também, beleza? Da mesma forma o etanol, ó, carbono 2, 1, 2, hidrogênio 6, 3, 5, 6, oxigênio apenas 1, bem aqui. Fechou? Perfeito, é muito simples, tá?
Agora falaremos dos tipos de isômeros. Isso aqui que é bem mais importante, porque é aqui que causa a confusão na cabeça dos alunos, que ele não consegue identificar o que é cada tipo de isômero. Presta atenção. Esses são os mais possíveis que você encontrará nas provas do seu vestibular ou até mesmo na sua escola, beleza? Então se liga. Nós temos os isômeros de cadeia, de função, de posição, de metameria ou compensação, tautomeria, cis e trans e E e Z, beleza? E e Z são dois tipos de isômeros que é bem parecido com o cis e o trans. Vamos falar de cada um, tá? Na mesma sequência que você está vendo aqui. Isômeros de cadeia, olha esses exemplos para você nunca mais errar, nunca mais ficar com dúvida se é aquele tipo de isômero ou não. Presta atenção. Substâncias diferentes, tá? Mesma fórmula molecular. Você já sabe o que é a fórmula molecular, então é só contar os átomos de cada elemento químico que está presente na estrutura, beleza? Nós temos metilpropano e butano. Observe que a cadeia carbônica é aberta, beleza? Elas são abertas. Porém, uma é ramificada e a outra não é. A outra é uma cadeia carbônica normal, beleza? Então, isômero de cadeia, compostos diferentes, mas a cadeia carbônica é diferente também, beleza? Por exemplo, ramificada, normal. Outro exemplo de isômero de cadeia, tá aqui, ó, C5H10, C5H10. Você tem aqui, ó, cadeia aberta e cadeia fechada. É o mesmo número de átomos pertencente à estrutura, de acordo com cada elemento químico, beleza? Porém, a estrutura carbônica é diferente. Então, o isômero de cadeia é isso aqui, rapaziada, é isso aqui, fera. Compostos diferentes, cadeias carbônicas diferentes, ok? Ramificada normal, aberta e fechada, beleza? Isômero de função, olha aqui, nós já temos aqui a nossa fórmula molecular e agora nós temos os compostos diferentes. É muito importante que você observe o seguinte, presta atenção. Nós temos aqui, ó, funções químicas diferentes, funções orgânicas diferentes. Nós temos aldeído e cetona, ok? E nós temos também aqui o éster e o etanol, que nós já vimos anteriormente no nosso exemplo ainda há pouco, beleza? É o mesmo exemplo, é só para você entender que aqui nós temos, ó, funções orgânicas diferentes. Então, isômero de função é isso. Tem a mesma fórmula molecular, mas a função é diferente. Ó. Aqui está o nosso ácido carboxílico, representado por essa ligação do carbono, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, que por sua vez está ligado ao hidrogênio. Isso é um aldeído. Já a cetona é isso aqui, ó. Carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio apenas. Isso aqui é uma carbonila, tudo bem? Oxigênio entre dois átomos de carbono, éster. Presença de hidroxila, álcool. Então, aldeído, cetona, éster e álcool. 4 funções orgânicas diferentes. Mesma fórmula molecular, funções orgânicas diferentes. Isso é isômero de função. Isômero de posição. Isso aqui é interessante, tá? Que pode confundir com o isômero de função, tá? Presta atenção. Nós temos aqui, ó, compostos diferentes também. Mesma fórmula molecular, mesmo tipo de cadeia carbônica, beleza? Só que a posição da hidroxila, que é o nosso OH, ela está diferente, beleza? Presta atenção. Aqui, nesta primeira cadeia carbônica, a hidroxila está na posição 2. Posição 2 é o seguinte, se você enumerar os átomos de carbono, só um minuto. Se você enumerar esse aqui como sendo o carbono 1, beleza? Esse aqui será o nosso carbono 2. Esse aqui será o 3 e esse aqui será o 4, beleza? Existe uma regra para você enumerar, tá? Isso aqui você encontra lá na nomenclatura. E se você for enumerar esse outro cara aqui, esse será o 1
esse o 2, o 3 e assim por diante, beleza? Então, posição da hidroxila, que é esta configuração aqui, está no 2 e aqui está no carbono 1, beleza? Então, a posição é diferente. Lembrando que aqui nós temos função, tá? Aqui nós temos uma função, mas aqui nós não temos função no outro exemplo, nós temos radical. Observe que, ó, esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, o 5 e o 6, ok? Então, o nosso radical metil, que é esse cara aqui, ó, CH3, ele realmente está em posições diferentes. A cadeia carbônica é semelhante, mas a posição do radical é diferente, beleza? Então, isso aqui é isômero de posição, pessoal. Para você nunca mais esquecer, fera, pode ser uma função, tá? E pode ser um radical. A posição é diferente. Então, mesma composição, mesma fórmula molecular, mas a posição tanto do grupo funcional quanto do radical é diferente, beleza? Lembrando que você pode encontrar essas duas situações, grupo funcional e radical, tudo bem? Então, metameria ou compensação. O que é o isômero de metameria ou compensação? Galera, é o seguinte, ó, bem aqui está dizendo o O entre dois radicais diferentes, nesse primeiro exemplo, e no segundo é o O entre dois radicais iguais. O O que está sendo mencionado é esse cara aqui, ó, o oxigênio, tudo bem? Esse cara aqui, ele é chamado de heteroátomo, beleza? É um elemento químico que pode ser o oxigênio, que pode ser o nitrogênio, pode ser o enxofre, beleza? É o elemento químico que está presente na estrutura carbônica principal, ok? Não esqueça disso. Logo, ele caracteriza-se por ser uma cadeia carbônica heterogênea também. Toda vez que você encontrar esta situação, isso aqui é metameria, ó, presta atenção. Daqui para cá nós temos um radical e daqui para cá nós temos outro radical. Nós temos desse lado o metil e desse outro lado aqui nós temos o propil, beleza? Então, dois radicais diferentes. Compensação é isso aqui, ó. Um radical igual desse lado e um radical igual desse outro lado aqui, ó. Dois radicais etil, beleza? Tá dizendo bem aqui, ó, radicais iguais, tudo bem? Então, o nosso heteroátomo, que é o oxigênio, está entre dois radicais iguais. Isso é isômero de metameria ou compensação, tudo bem? Vamos para a tautomeria. Isso aqui é interessante, tá? Você tem que ficar muito atento para você não confundir. Por exemplo, a tautomeria, ela envolve três grupos funcionais. Ela envolve o enol, que é o primeiro exemplo, envolve a acetona e envolve o aldeído. Preste atenção. Eu posso ir de um enol para a acetona apenas fazendo com que esse hidrogênio aqui, ó, ele seja passado para cá, ok? Se você move esse hidrogênio para cá, para baixo, a ligação dupla aqui é rompida e ela passa a existir bem aqui, ó, ok? Olha aqui nosso CH3, antes era CH2, agora é CH3, tudo bem? Então, perceba que as setas aqui, ó, elas são do mesmo tamanho, ou seja, eu posso ir tanto do enol para a acetona, quanto da acetona para o enol. Ok? Se você contar os átomos de carbono, você tem 1, 2, 3. 1, 2, 3 também. Átomos de hidrogênio, 6. 3, 4 com 2, 6. 3, 6. Tudo bem? Mas isso pode ocorrer também no aldeído. Olha aqui, ó, a seta já está indicando, ó, o hidrogênio daqui, ele se liga bem aqui, ó. Ok? Tudo bem? Então, eu tenho aqui a formação de um grupo funcional do tipo álcool, beleza? Ou melhor, enol, não pode confundir, tá? Não pode confundir, porque o que é o enol? É a hidroxila ligado a um carbono,
que está fazendo uma dupla ligação com outro carbono, olha aqui, ó, beleza? Esta é a configuração do enol, não pode confundir com a função álcool, tá? Desculpem o equívoco. Então, eu posso tanto vir do aldeído para o enol, quanto voltar do enol para o aldeído. Tá bem aqui as setas indicando, ó, o sentido onde é formada a dupla ligação, ok? Isso aqui, fera, é tautomeria. Fica muito esperto, tá? Para você não confundir. Novamente, envolve o enol, a acetona e o aldeído, ok? Isomeria cis e trans. Bom, aqui é bem simples, tá? Para você identificar. Você já sabe que isômero é a quantidade de átomos iguais, fórmula molecular igual, ok? Então preste atenção. Aqui você tem o substituinte, que é o hidrogênio, beleza? Você pode chamar dessa forma, substituinte. E você tem o ligante, que é o CH3, tudo bem? Olha aqui, ó, ligante, beleza? Então, perceba que os ligantes, eles estão de lados opostos. Um aparece em cima e o outro aparece embaixo, fazendo só uma analogia para diferenciar, beleza? Imagina que você tem bem aqui uma linha do tempo, né? Bem aqui. E ó, o nosso primeiro radical está aqui em cima e o nosso segundo está aqui embaixo, beleza? Isso aqui é isomeria trans, ok? Isômero trans. O isômero cis, olha aqui, ó, o nosso radical está do mesmo lado, ó, os dois aparecem em cima, beleza? Então, um é cis e o outro é trans, tudo bem? Novamente, preste atenção que nem sempre será só o CH3, você pode ter um outro composto, um outro elemento químico ou um outro átomo. Nesse caso aqui nós temos o cloro. Observe, ó, que o cis é do mesmo lado e o trans é de lados opostos. Preste atenção, tudo bem? Fechou? Isomeria cis e trans é isso aqui. Um é simétrico e o outro é assimétrico. O EZ, ele é mais bem parecido com a característica cis e trans. O que diferencia? É que os ligantes, presta atenção, eles são diferentes. Ó. Nós temos cloro e CH3, cloro e CH3, beleza? É quase cis e trans, quase, beleza? Só que na verdade é E e Z, beleza? EZ. O E, que também pode ser associado ao trans, os ligantes estão de lados opostos, tá? Tanto que eles são diferentes. E no Z, os ligantes que são diferentes estão do mesmo lado. Outro exemplo aqui para você não confundir. Perceba que nós temos dois radicais iguais. Dois ligantes iguais. E esse, ok? Mas o qual que você deve observar? Você deve observar esse ligante aqui, tá? E esse outro ligante aqui, ó. Tudo bem? Aqui você tem o E, tá bem aqui embaixo. E2-bromobuteno. Tudo bem? Nesse outro exemplo aqui, que é o exemplo do Z, olha aqui, ó. Quem que é o ligante que você deve observar? Esse e esse outro aqui, ó. Tudo bem? CH3. Então, existem algumas situações que você precisa estar atento para não confundir. Basta você lembrar da definição do isômero, beleza? Fazer as associações dos ligantes, no caso aqui do isômero cis, trans, E e Z, beleza? E em relação aos outros tipos de isômero, tautomeria, você tem as funções enol, cetona e aldeído, tudo bem? É só observar aqui, ó, tipo da formação da ligação, de onde vem para onde vai, tudo bem? Metameria, o heteroátomo, ok? Radicais diferentes e radicais iguais, certo? Isômero de posição, tudo certinho. A posição é diferente, tá? Nas cadeias, dependendo do grupo funcional e também do radical. Isômero de função, função aqui, ó, função aldeído é isso aqui, tá? Função cetona é isso aqui, beleza? Função éster é isso aqui, ó. E função álcool é isso aqui, ó. Tudo bem?
Simples para você não se confundir. Isômero de cadeia, tá? Cadeia ramificada, olha aqui, ó, ramificação, beleza? Aqui aberto e não ramificada, e aqui fechada e aberta, tudo bem? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de mandar o link desse vídeo para seus amigos. Valeu e até mais!